Penso. Agora, eu coloquei no slide para vocês um pouquinho da definição do que é máquina, do que é equipamento e do que é ferramenta. Só para ficar um pouco mais claro, porque às vezes a gente se confunde um pouco do que trata cada um desses. Então vejam aí no slide, na tela. Máquinas são dispositivos que dependem de uma fonte de energia e que geralmente elas transformam algo em alguma coisa, como a gente costuma dizer, né? Então você tem uma betoneira. A betoneira pega cimento, areia e brita e transforma em concreto. Equipamentos, eles auxiliam nas tarefas e nos transportes de materiais e pessoas, como carro de mão e elevadores. E ferramentas, que são utensílios usados, geralmente de forma manual, para executar uma atividade. Então tem aí colher de pedreiro, chave de fenda, certo? Essas máquinas, todas elas, precisam ser operadas por pessoas qualificadas e identificadas por crachá. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre máquinas, de algumas máquinas específicas. Tem que ter proteção das partes móveis, partes cortantes. Tem que ter inspeção e manutenção periódica. Como a norma diz periódica, esse período quem vai definir também é o fabricante. Ou então, o engenheiro mecânico. Porque tudo isso dentro do canteiro precisa ser acompanhado por um profissional legalmente habilitado, que é nesse caso aí, é um engenheiro mecânico. E aí, Tati, ficou alguma dúvida sobre isso? Olha, temos aqui algumas dúvidas. Do Polo Recife, o aluno Tiago. Ele gostaria de saber se na construção civil o trabalho acima de 2 metros de altura é preciso aferir a pressão do funcionário. Bom, Tiago, boa noite. Veja bem, quem vai dizer se vai precisar aferir a pressão dos trabalhadores quando vai se trabalhar em altura, independente da altura que seja, é o médico. Essa parte de saúde a gente costuma não entrar muito, porque não é a nossa competência. Eu sou engenheira, sou técnica, você também vai ser um técnico, então a gente não tem a formação da área de saúde. De repente, com a minha experiência, eu posso dizer até que seria interessante. Mas se o médico do trabalho, que faz o acompanhamento desse trabalhador, identificar que ele não apresenta nenhum problema e ele não define isso lá no PCMSO, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, então a gente não precisa estar mandando fazer porque a outra empresa também está fazendo igual. Agora, existem algumas empresas que quando ela contrata o funcionário, aí você tem que seguir as regras que essa empresa está determinando. E se você vai prestar serviço a uma empresa e que ela diz que tem que fazer determinado exame, ou antes de subir fazer alguma atividade, ou até mesmo para entrar no ambiente dessa empresa, aí a gente vai ter que seguir o que essa empresa contratante pede. Mas dizer assim, se precisa ou não, essa resposta eu vou deixar para que vocês façam quando tiver alguma aula com um profissional da área de saúde, que aí ele pode informar melhor, certo? Vamos voltar aqui para a máquina. Então a gente viu que o trabalhador tem que estar com crachá identificado, fazer a inspeção, certo? E fazer a manutenção. A gente está chegando quase no finzinho da norma, tá? Que são o quê? Tapumes e galerias. Na verdade, esses tapumes, que são esses fechamentos do canteiro, eles deveriam vir no começo, né? Esse item, mas não, ó, ele vem lá no 18.30. Toda obra, quando ela for ser construída, ela precisa ter o ambiente isolado. Isolado de quê? Isolado de pessoas. Vamos voltar para aqui para a figura, que é melhor. Isolado do contato, do acesso de pessoas que não fazem parte do canteiro. Essa foto daqui, na verdade, se alguém se lembra, foi do acidente que teve no metrô de São Paulo. Aí existia já o tapume quando estava construindo, quando estava lá executando a atividade. Nesse caso aqui, o tapume não poderia ser retirado de forma alguma, né? Porque se havia aqui uma condição de uma área acidentada, aqui tinha que proteger mais ainda para que não entrasse ninguém estranho a esse local de trabalho. Com altura mínima de 2 metros, esse tapume, né? Para evitar mesmo que as pessoas pulem. Claro que a gente sabe que evitar não evita de jeito nenhum, mas
uma altura bem interessante para que a pessoa sozinha não queira pular, né? Um murinho baixo, a pessoa vai querer pular. Então esse tapume ele fica do começo até o final da obra. Só é retirado quando você faz o muro definitivo desse canteiro, certo? E galerias ela é o seguinte, às vezes você tem uma obra que ela vai ser feita no próprio alinhamento da calçada. Ela não tem um afastamento para dentro daquele terreno. Então, se vai ter uma obra no alinhamento da calçada ou próximo e que corre o risco de que caia material do lado de fora desse muro, desse tapume, então você vai também proteger, você vai cobrir, né, para que as pessoas possam passar por baixo dessa proteção em madeira ou em alumínio, que é chamado de galeria. Não é muito comum a gente ver isso não, porque a própria prefeitura, né, de cada município, ela já tem algumas regras de construção que já obriga que se dê um afastamento do limite da calçada para haver a construção. Mas de vez em quando, dependendo da altura, se for um prédio vertical, uma obra vertical, a gente sabe que um material, por menor que seja, ele pode ter um raio de queda e que vai parar esse material no meio da rua. Então precisa dessa proteção. E não conseguindo fazer aí algumas das proteções citadas na aula de hoje, infelizmente a gente vai precisar o quê? Informar para a Fundacentro, informar o Ministério do Trabalho se existiu algum acidente fatal. E também os dados estatísticos, porque na verdade não é só o acidente fatal que a gente vai apresentar. Qualquer tipo de acidente, além de você informar através da CAT para o INSS, você informa para a Fundacentro, informa para esse órgão, porque ele vai fazer uma estatística. Através de quê? De 2 anexos que você tem na própria NR. Então, todo final de ano, se tem o prazo até 30 de janeiro, até fevereiro, para mandar esses formulários preenchidos para a Fundacentro. Olha, um grupo importante dentro da obra é a CIPA. E CIPA é importante em qualquer empresa. Vocês já devem ter lido, ter visto a NR5, que é a que trata da CIPA. Por que a NR18 também está falando de CIPA? Porque o dimensionamento que é dado na NR5, ele é bem restritivo. Então, a partir de 20 pessoas, você já precisa compor uma CIPA em algumas atividades. E a construção civil, como a gente vem sempre falando que ela é temporária, pode ser de um tempo de 6 meses, pode ser de 3 anos, mas ela é temporária. Quando a obra está pronta, todo mundo sai dali daquele local, desarma o canteiro e vai montar o canteiro em outro ambiente. Então, para não manter aquele funcionário naquela questão da estabilidade, quando ele é eleito, aí para a CIPA, por enquanto, né, se eu não houver ainda a mudança na norma, porque a NR18 daqui para o final do ano dizem que vai sair uma mudança, ela fala, mostra aí, Billy, por favor. Ela fala, por exemplo, que a CIPA só precisa ser organizada por canteiro quando tiver mais de 70 funcionários naquele canteiro. Se tiver menos de 70, a empresa tem mais de um canteiro de obra e todos eles têm menos de 70, pode-se fazer uma CIPA centralizada. Quer dizer, eu vou fazer uma eleição onde eu envolva os funcionários daqueles canteiros que ela tem na mesma cidade, no mesmo município, certo? E todo mundo vai participar, aí sim, seguindo todas as recomendações lá da NR5, com relação à eleição, a reuniões ordinárias, as atribuições, né, elaboração de inspeções, realização de CIPAT, da mesma forma. A NR18 ela só fala com relação ao dimensionamento da CIPA no canteiro de obra. E para a gente finalizar, nós temos aí que eu acho que a gente já está finalizando, né, para chegar na atividade. Nós temos o Comitê Permanente Nacional, que está lá no item 18.34. Esse comitê, ele é que faz o levantamento junto aos CPRs, aos Comitês Permanentes Regionais, de sugestões e informações para alteração da NR
18. Tem comitês também para as outras NRs, né? Então, o CPN, que é o Comitê Permanente Regional, e o CPR, ou CPN é o Nacional, e o CPR, Comitê Permanente Regional, ele é formado por uma comissão, que a gente também chama de tripartite, onde você tem representantes do governo, aqui você